Então, muito boa noite. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje vimos falar de um tema que eu gosto muito de falar. Quase toda a gente acha muito mal falar sobre a morte, mas a questão de falarmos sobre a morte tem a ver com o facto de que a morte faz parte da vida. Todos nós passamos por morte dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, de colegas de trabalho. Então, a lógica de falarmos sobre a morte é porque, ao trabalhar numa área em que, obviamente, as pessoas também morrem, também nos morrem, os nossos pacientes às vezes também morrem, e como nós nos envolvemos emocionalmente com as pessoas, também nos custa. Portanto, a aprendizagem que eu venho tentar passar-vos hoje é realmente conseguirmos perceber o que é a morte, porque é que temos tanto medo da morte, porque é que nos preocupamos tanto com a morte e não nos preocupamos tanto com a vida. E a lógica é que quando nós conseguimos perder o medo da morte, então verdadeiramente nós começamos a viver. Então vamos ver se eu consigo compartilhar aqui os meus slides. Onde é que isto está? Aqui. Este tema hoje era para vos falar sobre o que é que acontece então neste processo da morte, do morrimento. Se nós pudéssemos dizer uma palavra em português que não ficasse mal, seria um morrimento, porque eu também noto na minha prática clínica que muitos pacientes estão vivos por fora, porque respiram e o coração bate. Mas de facto, cada vez mais temos mais pessoas que nos chegam e estão num estado de amortimento por dentro, no sentido em que as pessoas verdadeiramente hoje não vivem ou vivem muito mal. Habituámos-nos a ter tanta rotina má na nossa vida, tanta rotina em que saímos de casa feitos loucos para trabalhar, vamos para o trabalho a correr, trabalhamos a pensar em casa, estamos em casa a pensar no trabalho, e com isto vamos perdendo a nossa saúde. E esta quarentena ou esta pandemia está-nos a fazer pensar nos valores verdadeiramente essenciais da nossa vida. Não sei se alguma vez se pensaram sobre o que é que custa nascer. O processo do nascimento é um processo complicado para a consciência. É muito mais complicado o processo do nascimento do que o processo da morte. Porquê? Porque quando nós nascemos, nós deixamos uma realidade que é uma realidade extrafísica. Eu vou-vos hoje explicar isto muito bem, ou pelo menos vou tentar. E entramos dentro do corpo físico. Quando nós entramos dentro do corpo físico, é o que se chama o nascimento, pelo canal do parto, e aí passamos a ser um ser humano com corpo físico, mas quem entra é o corpo energético. E este corpo energético, portanto, deixa a dimensão extrafísica. Quando o corpo energético deixa a dimensão extrafísica, morre daquele lado para vir para este lado. Ora, é muito mais complicado, portanto, o abandono da dimensão extrafísica do que quando nós morremos e abandonamos esta dimensão intrafísica para passarmos para a dimensão extrafísica. Por isso é que eu chamo a atenção de que aproveitemos este período de quarentena para verdadeiramente perceber como é que nós vemos a vida, como é que estamos a viver a nossa vida. Estamos a viver a nossa vida sem ânimo, sem esperança, já como adultos, mas com os olhos de
de um idoso desesperançado ou estamos a viver a nossa vida como uma criança verdadeiramente maravilhada com a própria vida? Então, esta lógica de que quando nós, no processo da vida, o que estamos aqui a fazer, o que é que nós viemos aqui fazer, esse então é aquilo que eu vos gostaria de transmitir um bocadinho hoje. Como sempre, pedir-vos que nos sigam nas redes sociais. Estamos a tentar estar mais ativos nas redes sociais, exatamente porque as pessoas nos pedem ajuda, estão a perder a sanidade mental, por isso é que eu já fiz uma palestra sobre a sanidade mental, que vos peço que vão ao site anamoreira.pt e procurem as palestras e possam então observar esta palestra sobre sanidade mental, porque como estamos um pouquinho a ficar malucos de estarmos dentro de casa, então o nosso esforço em ceder-vos material para vos deixar mais bem dispostos. Como eu já estava a explicar, esta é uma das minhas frases favoritas e eu queria começar a palestra exatamente por falar sobre ela, que é: temam menos a morte e temam mais a vida insuficiente. Exatamente o que é que isto significa? Significa que quando eu vivo a minha vida sem pensar no significado da minha vida, sem ter um propósito maior para a minha vida, então significa que eu estou a viver uma vida insuficiente. E, portanto, a partir daí a morte já não tem nenhum sentido, porque então é como eu estar a viver a vida esperando a morte. Então a lógica, e por isso me venho dedicando a falar sobre a felicidade, sobre o otimismo, sobre o amor, os relacionamentos e a família, é exatamente para nós conseguirmos melhorar o processo da nossa vida, deixarmos de ter uma vida insuficiente, perdermos o medo da morte e com isto termos um verdadeiro sentido para a nossa vida. E também devemos chorar as pessoas à nascença e não a quando da sua morte. Esta frase foi escrita por um filósofo chamado Montesquieu e eu já vos expliquei na minha ótica e naquilo que eu estudei o que é que isto verdadeiramente significa. Portanto, quando nós nascemos para esta realidade intrafísica, nós deixamos a dimensão extrafísica e por isso é que nós devemos chorar quando nascemos, porque vamos ter muito mais saudades do lado de cá do que quando morremos e deixamos o lado de cá e vamos para o lado de lá. E então, depois desta introdução, muito obrigada por nos estarem a ouvir, a pergunta é: o que é morte? Quando perguntamos o que é a morte, também temos que perguntar o que é a vida. Então a morte, simplesmente do ponto de vista clássico, é definida como ausência de vida e foi sempre vista com um certo mistério, com uma certa superstição, com uma certa fascinação pelo ser humano. Do ponto de vista de classificação, podemos considerar vida o período de tempo entre o nascimento e a morte do ser vivo, e podemos considerar a morte o ato de morrer, o fim da existência, a cessação completa da vida em termos animais ou vegetais e em termos figurativos podemos considerar a morte como um sofrimento excessivo, um pesar, uma angústia, e neste sentido é que eu digo que muitas vezes nós estamos a viver um processo de vida, nós estamos a ter uma vida adulta em que estamos mortos e não sabemos, porque não vivemos com verdadeira qualidade, não vivemos com verdadeiro sentido. Então, nesta forma de pensar, o homem é o único animal que sabe que vai morrer. E porquê que, se nós sabemos que vamos morrer, se nós então compreendermos o que são as dimensões, porquê é que nós temos medo da morte? Porque se a morte faz parte da vida, então, se eu tenho medo da morte, eu tenho medo da vida. Sempre, pelo menos por aquilo que eu li em termos de história, é um medo universal, essencialmente devido ao desconhecido. Mas vejam bem esta frase de Descartes, que diz que
Se realmente desejas procurar a verdade, é necessário que duvides pelo menos uma vez na vida e na medida do possível de todas as coisas. E porquê é que eu pus esta frase aqui? Que eu adoro esta frase. É que se eu duvido daquilo que eu acho que sei, eu abro o meu cérebro para entrar uma coisa nova. Portanto, todos aqueles que me estão a ouvir, com certeza que com algumas coisas que eu disse, já franziram a cabecinha, como quem diz, lá vem esta com as suas teorias, teorias da Ana Moreira. Mas na realidade, se vocês não acreditarem em nada do que eu digo, duvidarem de tudo e forem estudar, então, se duvidarmos pelo menos de que não sabemos nada sobre a morte e não sabemos nada sobre de onde vimos e não sabemos nada para onde vamos, então verdadeiramente, duvidando, eu posso abrir a porta para eu aprender. E é isto que eu vos tento ou vou trazer hoje aqui. Lembrar que, por exemplo, desde para trás que nós temos, eu hoje não vou falar sobre história, contrariamente ao que eu já é meu habitual. Já dei uma palestra sobre a morte em que eu coloquei toda a história da mortalidade, como é que o ser humano viveu a história desde os princípios ou os primórdios do tempo. Mas, por exemplo, mostro-vos esta figura aqui, que nos túmulos, aqui é um túmulo egípcio, que eles colocavam alimentos, portanto, eles já tinham a crença ou a certeza da imortalidade daquilo que chamavam alma. Então, até o ano de 553 depois de Cristo, portanto, há 1500 anos atrás, aquilo que nós chamamos de reencarnação era um fenómeno normal, portanto, o cristianismo, tal como o conhecemos, aceitava a reencarnação. Foi então, em meados do século VII, que no segundo concílio de Constantinopla, em Istambul, na atual Istambul, que por decisão política se resolveu abolir essa palavra, substituindo-a pela palavra ressurreição. Isto foi uma questão extremamente política pela imperatriz, não vos vou contar aqui esta história, já contei, mas é muito interessante porque a partir desta altura deixou então de se falar em reencarnação e passou-se a falar em ressurreição. E isso alterou toda a forma de como nós estávamos habituados a pensar na imortalidade da alma. Quem veio lixar, que é a mesma palavra, para não dizer outra palavra mais feia que eu também sei, mas assim em público agora ando a ficar, como é que se diz, tímida. Quem veio lixar esta coisa foi Descartes, quando diz que o homem é constituído então por duas substâncias, que é o corpo material e o espírito, a alma. Ora, ele divide o estudo do ser humano em duas ciências e então passa a haver aqui a divisão entre aquilo que se chama a fisiologia, a medicina, que vai estudar o corpo, e a alma, que ele considera que então é para a religião e não para a ciência. E então a psique passou a ser estudada pelos aspectos religiosos da ciência. Quando, em 1944, Max Planck, que ganha um prémio Nobel da Física, diz que existe uma matriz divina, um universo, que é a origem das estrelas, do DNA, da vida e tudo o que existe, que se chama a teoria do campo unificado. A partir daqui nós começamos a entender que não podemos estar divididos, que nós somos um pacote, nós que também temos uma consciência, temos que ser estudados pela ciência e pela ciência que estuda a consciência, e isso vai nos facilitar muito entender o processo da morte. Vejam, por exemplo, este senhor que se chama John Eccles, que ganha o Prémio Nobel da Medicina em 1963, e ele estuda um ponto, uma área, uma região no nosso cérebro motor, onde ele diz que é o sítio onde está
a nossa alma, aquilo que ele considera a nossa alma ou a nossa consciência. Outro filósofo e neurocientista chamado Michael Schrotter, alemão, diz que existe uma zona no lobo temporal direito, em termos do hemisfério cerebral direito, onde então há a convergência do nosso cérebro, da mente e da alma. Mas, então, eu faço a pergunta. A pergunta é: quem é que eu sou? Já estou a trocar a ordem dos slides, mas vou andar aqui um bocadinho para a frente. Quem sou eu? Quando eu vos pergunto a cada um de vocês quem é, normalmente nós dizemos: eu sou a Ana. E então, e quem sou eu? Eu sou a Ana médica, mas eu também sou a Ana atriz, como veem aqui esta foto dos meus tempos de atriz, mas eu também sou a Ana mãe, eu também sou a Ana tia, eu também sou a Ana prima, eu também sou a Ana amiga. Então, nós assumimos diversos papéis na nossa vida. Mas então a pergunta é: quem sou eu? Eu sou médica? Ou eu sou mãe? Ou eu sou filha? Ou sou neta? Ou sou irmã? Quais são os papéis mais importantes da minha vida? Mas quem sou eu verdadeiramente? Para responder a isto, vou-vos falar hoje sobre uma ciência chamada conscienciologia, que estuda então a consciência. Porque na realidade nós somos, no nosso sentido estrito, nós somos uma consciência. Porque eu nasço e sou uma consciência neste corpinho lindo, eu morro e deixo o meu corpinho lindo, mas eu sou na mesma essa consciência. Então existe uma ciência que se chama conscienciologia. Logia, como sabem, logos é o estudo da consciência. Portanto, é a ciência que estuda a consciência e as diversas formas de manifestação da consciência. E o que é que nós podemos interpretar como consciência? A consciência é a essência daquilo que nós somos, é o ego, a nossa alma, o nosso ser superior, o nosso self. Na perspectiva da conscienciologia, a morte do corpo humano é uma condição indispensável à sobrevivência da espécie humana e ao prosseguimento da aprendizagem das consciências no planeta Terra. Isto foi escrito pelo professor Valdo Vieira, que era um médico brasileiro e desenvolveu então a ciência da conscienciologia. Para então percebermos mais um pouco sobre o que é que acontece a quem fica e a quem vai, seja lá para onde for, temos que entender, vou-vos falar um bocadinho sobre uma coisa que se chamam experiências de quase morte. As experiências de quase morte vêm ou devem vir da definição de coma. O estado comatoso é um estado patológico na qual o ser humano perde a sua consciência, diminuindo a reação a estímulos. Podemos entrar em coma alcoólico, podemos entrar em coma diabético, podemos entrar em coma porque tivemos um acidente ou podemos entrar em coma porque estávamos a ser operados e tivemos um choque e entramos em coma. O que é que se considera então o coma? O coma é um processo, o coma irreversível é um critério para aquilo que se chama morte. Quando eu entro em coma irreversível, significa que eu estou mortinha da Silva, é um estado de não reatividade, em que eu não respiro, eu não tenho reflexos e o meu eletroencefalograma, que é o estudo das minhas ondas cerebrais, está plano, significa, portanto, que eu não tenho atividade cerebral. É importante, então, vocês perceberem que o critério para declarar que uma pessoa está morta é a paragem irreversível de todo o encéfalo ou a morte encefálica. E então eu vou ver se não tenho respiração, se não tenho batimentos cardíacos e se não respondo aos testes cerebrais, significa que eu estou morta do ponto de vista cerebral, logo, em termos médicos, passam-me o meu certificado de óbito. O processo ou o momento antes, podendo não haver estado comatoso,
da morte física propriamente dita, levou a ciência a estudar uma série de fenómenos chamados experiências de quase morte. O que é que isto significa? Significa que estudaram pacientes que entraram em coma e do qual recuperaram. Estas pessoas começaram então a falar, a falar, ou contar experiências que tinham tido no momento em que supostamente elas não deveriam ter reflexos. Vamos então falar sobre isto. O rei Hussein da Jordânia, por exemplo, entrou em coma e então contou que ele sentia-se um espírito livre, flutuava acima do seu próprio corpo, viu os médicos a fazerem-lhe reanimação cardiovascular. Há relatos de pessoas cegas desde o nascimento que tiveram experiências de quase morte e, portanto, detalhavam as cores, as roupas e as joias que as pessoas levavam no momento da experiência de quase morte. Mas o mais interessante, ou pelo menos aquilo que eu acho mais simpático estudar, são estas experiências de quase morte em crianças. Porque, obviamente, que os céticos dizem que as experiências de quase morte em pessoas adultas são produtos da imaginação e blá blá blá, vocês podem bem imaginar o que é que dizem. Então, como é que são as experiências de quase morte em crianças? Vamos então a esta senhora que se chama Elizabeth Kubler-Ross. Ela estudou muito sobre as experiências de quase morte e ela falou, entrevistou milhares de crianças que tinham tido critérios para entrarem dentro de uma experiência de quase morte e, portanto, eu vou-vos ler alguns excertos dos livros dela que para mim, são muito interessantes porque nos indicam como é que é esta passagem para o outro lado. Por exemplo, quando aprenderes as tuas lições, a dor desaparece. A culpa é o companheiro mais doloroso da morte. E este é, se calhar, um dos motivos pelo que me leva a insistir cada vez mais nestas palestras sobre a morte, porque nós temos de morrer com lucidez plena daquilo que nos está a acontecer, para ajudarmos as pessoas que ficam, mas também para fazermos esta transição para o outro lado o mais pacífica possível. E então as crianças dizem, morrer é mudar de casa, só que para outra casa mais bonita. E dizem também, nunca mais se fala do tempo, ou do espaço, ou da distância no sentido comum, porque estes são fenómenos terrenos, ou seja, do planeta Terra. Ninguém morre sozinho, porque o morto é capaz de visitar quem quiser. Além disso, as pessoas importantes para ti, que te amam muito e que morreram antes de ti, esperam por ti. Cada ser humano é guiado desde o nascimento até à sua morte por uma entidade espiritual. E então as crianças indicam que quando elas encontram aquilo que classicamente se considera o céu, então elas dizem que ou flutuam por um túnel e chegam ao fundo do túnel e veem uma luz, ou passam por uma grande porta, ou cruzam uma ponte. Estas são as metáforas que se usa exatamente quando se abandona o corpo físico, literalmente falando, e se vai para a dimensão extrafísica. Depois de atravessarmos este túnel, esta ponta ou esta porta, encontramos-nos no fim rodeados por luz. Isto foi descrito em 1991. E esta luz é mais branca que o branco e é muito brilhante. E à medida que te aproximas dela, sentes-te mais e mais envolvido pelo maior, indescritível e incondicional amor que possas imaginar. E então, as crianças também trazem este recado. Uma coisa que todos temos de aprender é o amor incondicional. E que todas as tragédias na nossa vida, ou aquilo que nós consideramos tragédia na nossa vida, são oportunidades de crescimento, que nós vamos rever como um filme assim que deixamos a dimensão física. Então, quando morremos, o que é que acontece a quem fica e o que é que acontece a quem vai para o outro lado?
Confúcio disse: para que é que nos devemos preocupar com a morte? Porque a vida per se tem tantos problemas que nós temos de resolver primeiro. E se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então o morrer também vale a pena. Se a vida precede na consequência do tempo, a morte precede a vida na sequência da eternidade. A morte pode ser o fim da ilusão da vida, mas é o princípio da verdadeira vida, da vida imortal da alma. E Victor Hugo disse que a vida já é curta e nós, a vida física, obviamente, e nós desperdiçamos-la ainda mais, tornamos-la mais curta porque desperdiçamos aquilo a que chamamos tempo. Então, este filósofo chamado Senécia disse que apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Se quiseres poder suportar a morte, se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Isto foi descrito por Sigmund Freud, como sabem, era um psiquiatra, e o que ele quer dizer com isto é que nós devemos aceitar a morte como que a morte fazendo parte da vida, de forma a deixarmos de ter medo da morte para podermos viver a verdadeira vida. Tudo na vida é emprestado, então não vale a pena viver apegado. E a vida é um espelho, devolve aquilo que projetamos nela, portanto cuidado com aquilo que você reflete no seu espelho. A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos. Esta frase foi escrita por John Lennon. Isto significa, e remetendo-me ao início da palestra, é exatamente o que eu digo quando digo que muitas vezes nós estamos a perder a nossa vida porque vivemos sem sentido ou sem propósito maior. Bom, então, Charles Chaplin disse uma coisa muito interessante, porque a única coisa tão inevitável quanto a morte é a própria vida, portanto é uma verdade absoluta, e a morte transforma a nossa vida em destino. Vamos passar isto à frente. E então, porquê é que as pessoas morrem? Esta frase foi tirada do livro Conversas com Deus, de Neil Walsh, e ele disse o seguinte: que as pessoas não morrem, as pessoas apenas mudam de forma. Durante algum tempo existimos sob seres humanos e depois passamos a assumir a forma de seres espirituais. Não existe a morte, a vida continua para todo o sempre, a vida é, simplesmente mudamos de forma. O objetivo global da alma nem sempre é conhecido ao nível consciente da mente, nem pode ser conhecido ou percebido pela mente dos outros. Temos que confiar na vida e amá-la, vivê-la completamente, animadamente e vivê-la feliz. Divertirmo-nos espalhando alegria e partilhando amor. Então agora vamos entrar na parte mais divertida, que vamos falar um bocadinho sobre as noções básicas do outro lado da morte. E esta pergunta que é: quem é que morre? A lógica é que quem morre é o nosso corpo físico, porque, como eu já expliquei, nós verdadeiramente somos uma consciência e a consciência não morre porque é um corpo energético. E, portanto, quem morre é o nosso corpo físico, por isso é que o coração deixa de bater, os pulmões deixam de respirar e o cérebro deixa de emitir atividade cerebral. Então, se nós somos uma consciência, e se a consciência nós consideramos esta consciência como o nosso ego, a nossa alma, o nosso self, a consciência vai utilizar um conjunto de corpos para se manifestar. Nós chamamos a isto os veículos da consciência. Portanto, nós podemos dividir a consciência então em 4 veículos, que são o corpo humano propriamente dito, é o corpinho maravilhoso que nós temos, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. E depois, entre o corpo emocional e o corpo físico,
temos o que nós chamamos o corpo energético. A consciência, portanto, pode estar na dimensão intrafísica ou na dimensão extrafísica. Já vamos perceber um bocadinho mais à frente o que é isto da dimensão intrafísica ou extrafísica. Ou seja, quando a minha consciência assume a dimensão intrafísica, eu estou aqui neste plano físico, no planeta Terra, sentada na minha cadeira, na minha casa. Quando eu estou na dimensão extrafísica, eu posso estar projetada na minha dimensão extrafísica, ou seja, o meu corpo energético sai do meu corpo físico e vai à dimensão extrafísica. Vamos então perceber um bocadinho isto mais detalhadamente. Vamos ver esta figura, que mostra então o meu corpo físico, aquilo que nós chamamos o soma, que estudamos na anatomia, que estudamos portanto, na nossa licenciatura de medicina, aquilo que nós estudamos é o corpo físico, é o soma. Depois temos então o corpo emocional. E entre o corpo emocional e o corpo físico temos o corpo energético. O que é o corpo energético? O corpo energético é o campo eletromagnético que nós temos à nossa volta. Podemos chamar a este corpo energético a nossa aura, mais vulgarmente chamado por aura, também se pode chamar energossoma, ou seja, o corpo, soma de corpo, energo de energético. Então, a aura, ou o campo eletromagnético propriamente dito, está já estudada pela ciência. Nós somos constituídos por energia, do ponto de vista básico. Temos a parte física propriamente dita e depois temos a parte energética. Nós temos 7 chakras. Os chakras são uns centros de energia que temos desde considerado o chakra raiz, portanto que é aquele que nos conecta mais à terra, até ao chakra que fica na cabecita e que nos conecta mais com os planos superiores. Cada chakra está relacionado com uma glândula, portanto nós também podemos interpretar as doenças físicas, por exemplo, uma diabetes, nós podemos interpretá-la como uma alteração do centro energético correspondente ao pâncreas, que é o terceiro chakra. Ou seja, nós conseguimos incluir qualquer doença que eu tenha de uma perspectiva física e numa perspectiva energética. E quando nós verdadeiramente vemos um paciente e estudamos um paciente e o tratamos nestas duas perspectivas, o resultado, como podem imaginar, é muito mais significativo. Então, os 7 chakras são também chamados de corpos subtis, porque estamos a falar de energia, ou seja, esta é a matéria, quando eu toco é a matéria, é o mais denso em mim, e quando eu estou a falar nestes centros de energia, nesta corrente de energia, por exemplo, a corrente de energia, a rede etérica que eu tenho à minha volta, nós temos mais ou menos uns tubinhos que nos percorrem, que se chamam nadis. Os nadis são uns tubinhos, temos cerca de 72 mil nadis, e estes nadis conectam-se com os pontos da acupuntura, que se vão conectar por sua vez com os chakras, e portanto vocês podem imaginar que o estudo da bioenergética hoje em dia é de facto fundamental se nós queremos fazer uma verdadeira cura de algum problema que tenhamos. A explicação deste corpo energético é a mesma de quando eu tenho uma barragem e tenho uma lâmpada. Portanto, eu recebo uma determinada energia que vem com uma determinada voltagem, que é quando a água chega à hidroelétrica, e por exemplo estamos a falar aqui numa barragem que pode ter 800 mil kW de energia, mas a transformação destes kilowatts de energia para 110 ou 220 volts, esta transformação é a mesma coisa que eu faço no meu corpo em relação à energia que eu recebo e à energia que eu transformo e à energia que eu emito, porque o meu corpo também emite energia. Os chakras também estão relacionados com emoções. Por exemplo, o primeiro chakra, que é o chakra
que, do ponto de vista anatómico, se localiza no meio das nossas pernas, na região do períneo, que tem a ver com a nossa sobrevivência. Este chakra é bloqueado pelo medo. Eu chamo a atenção para isto porque no momento em que vivemos, em que todos estamos em casa, muito assustados com a situação da pandemia que se está a passar, muito assustados com o facto de irmos ter vírus ou não irmos ter vírus, se vamos ou não quinar, na verdadeira palavra portuense do termo, com o vírus, e como estão a ver com a palestra de hoje, até pelos vistos não tem muita importância quando a gente morre, do ponto de vista pelo menos evolutivo. Então este chakra, este primeiro chakra é bloqueado com o medo. Chamo a atenção para que estejam em casa tranquilos em relação àquilo que está a acontecer em termos mundiais, de forma a que o vosso rim, que é o órgão relacionado com o primeiro chakra, não esteja bloqueado. O segundo chakra, por exemplo, é bloqueado pela culpa. O segundo chakra é o chakra que tem a ver com os ovários, tem a ver com a sexualidade, no sentido de transmissão da espécie. O terceiro chakra é o chakra abdominal, em termos de órgãos, tem a ver com o pâncreas. E este chakra pode ser bloqueado pela perda ou pela vergonha. O quarto chakra, que é o chakra que lida com as nossas emoções em termos de amor, era o chakra que, em termos de ser humano, de consciência humana, nós devíamos ter mais evoluído. Este chakra é bloqueado então pela raiva ou pelo ressentimento. Por isso é que é muito importante, e eu já falei muito também sobre o perdão, porque é importante que não tenhamos este chakra bloqueado. Então, já os cabalistas, por exemplo, falavam no corpo astral. Isto está-me a bloquear hoje. Os cristãos, em tudo o que seja desenhos, como vocês conseguem ver aqui, o halo à volta dos santos era já o desenho da aura, portanto já se sabia disto há muito tempo. E a fotografia Kirlian, que é um aparelho desenvolvido pelos russos, que vem fotografar o campo eletromagnético das pessoas, ou dos animais, ou dos vegetais, portanto, de tudo o que tenha eletromagnetismo, mostra claramente o nosso campo eletromagnético. Nós absorvemos energia de três fontes principais, do Sol, do ar e da Terra, e por isso é que é muito importante que nós, enquanto consciência, estando na dimensão intrafísica, que nós tenhamos contacto com o Sol, tenhamos contacto com o ar e tenhamos contacto com a Terra. Com o ar no sentido, obviamente nós temos contacto com o ar, não estávamos aqui a respirar, mas a questão é contacto com o ar, o chamado ar puro, o chamado ar livre. Por isso, meus amigos, quando acabar esta loucura que estamos a viver em termos mundiais, desta guerra silenciosa, por favor, aproveitem ir para a natureza e respirar fundo, apanhar sol, desde a varanda se pode apanhar sol, e o contacto com a terra. Quem tem um jardim ou possa ir até um jardim, aconselho a tirar os sapatos e colocar os pés na relva ou na terra. Falamos então do corpo energético, falamos então do corpo físico, mas é interessante falarmos naquilo que se chama a paraanatomia. Eu gosto muito de falar nisto porque, como nós estamos muito habituados só a ver com os sentidos, com os nossos sentidos do tato, do olhar e do cheiro, e estamos muito pouco habituados a estar conectados com a dimensão energética da nossa própria consciência, é muito interessante falar na paraanatomia. O que é isto? É que então eu estudo a minha anatomia, eu estudo o meu corpo físico, mas eu também tenho que estudar a anatomia do meu corpo emocional. Portanto, o meu corpo emocional, que é considerada a minha psique, portanto é o meu psicossoma, é o meu corpo emocional, também tem uma anatomia muito própria. E esta anatomia é conectada com a anatomia do meu corpo físico. E nesta perspectiva, nós também podemos falar de uma paragenética. O que é a paragenética? É que quando eu falo em genética, eu falo no meu cérebro físico,
que podemos dividir em 3, mais ou menos, portanto, o neocórtex, o sistema límbico e o cérebro reptiliano, e este é o cérebro que optimiza, que padroniza, é o cérebro das rotinas. É, portanto, o cérebro que é o órgão das tarefas e que nos traz a herança genética e a herança epigenética. E, portanto, eu percebo os aspectos da minha vida por meio das descrições arquetipicamente masculinas. Mas quando eu falo no paracérebro, portanto, no cérebro, o correspondente ao cérebro do ponto de vista do meu corpo emocional, então eu falo no paracérebro que memoriza, que é o paracérebro que emocionaliza e que faz o discernimento. Portanto, é este paracérebro, que é o centro da minha vontade, no essencial, do mais profundo de mim, que me traz então a herança paragenética, ou seja, é a herança daquilo que eu tenho, daquilo que eu já vivi. E estes aspectos são percebidos por meio de descrições arquetipicamente femininas. Portanto, este paracérebro, que vai ser o responsável pela minha paragenética e pela minha parafisiologia, pela minha paraanatomia e pela minha holomemória, que é a memória do conjunto de todas as vidas que eu já vivi. Ai, que silêncio! Então, se estão a perceber o que eu estou a dizer, digam sim. Vamos lá. Vamos lá mais um bocadinho, porque isto é muito importante. Então, novamente, recapitulando, o conjunto dos veículos de manifestações, que já estou a fazer asneiras, o conjunto dos veículos de manifestações da minha consciência, obrigada, Helder, agora não sei fechar isto, o conjunto de manifestações dos veículos da minha consciência, o holossoma, é o corpo físico, é o psicossoma, a relação entre o soma e o psicossoma através do meu corpo energético e depois o meu mental soma, que é o meu corpo mental. Este é o mental soma, é conectado à minha mente e podemos lhe chamar também como corpo intelectual. É, portanto, o corpo que eu utilizo para a intelectualização dos meus raciocínios. O que é importante nós percebermos? Que nós vamos entender assim. Lembrem-se da descrição das bonecas russas, que está uma boneca maior e depois estão as bonecas mais pequeninas. Assim, do ponto de vista mais simplista da coisa, então é como se os corpos estão mais ou menos metidos uns nos outros, embora na realidade o que é importante perceber é que os corpos estão em dimensões diferentes. Então, para explicar isto, nós temos que perceber o que é a dimensão, o que é uma dimensão e o que é a densidade. Portanto, a densidade é a relação entre a quantidade de matéria e o volume de determinado objeto. Como é que isto se explica? Por exemplo, eu tenho um copo de leite condensado que é um material espesso e eu tenho um copo de leite comum. A mesma densidade, portanto, do ponto de vista simplificado, os corpos têm de estar em algum lugar em determinado momento, estão no copo, e o meu psicossoma, quando eu estou aqui, estou acordada, estou a falar, está no mesmo lugar que o meu corpo físico, então os veículos estão em coincidência. Portanto, o meu psicossoma está na dimensão extrafísica e o meu corpo está na dimensão física. Portanto, eles vão ocupar o mesmo lugar no espaço, só que em dimensões diferentes. Embora simplisticamente nós entendemos que eles estão no mesmo sítio, como a boneca russa. Mas do ponto de vista da dimensão, ocupam a mesma densidade, mas têm dimensões diferentes. Seria o mesmo paralelo que nós podemos dizer entre as ondas de rádio e as dimensões. Então,
as ondas de rádio, quando eu vou buscar uma frequência, elas ocupam o mesmo lugar no espaço, só que têm frequências diferentes. Quando eu coloco uma frequência para uma determinada estação de rádio, se eu mudo de frequência para outra estação de rádio, do ponto de vista do espaço, ocupam o mesmo lugar. Então significa que nós temos 4 dimensões, nós estamos na multidimensionalidade. Nós temos a dimensão física, temos a dimensão energética, temos a dimensão extrafísica e temos a dimensão mental somática. Portanto, nós podemos dizer que no corpo biológico eu estou na dimensão intrafísica e eu estou na dimensão extrafísica. Quando eu estou na dimensão energética, que é onde estão os meus chakras e, portanto, o meu corpo subtil, estou na dimensão mental somática ou estou na dimensão extrafísica propriamente dita, quando eu tenho psicossoma e mental soma. Por exemplo, vamos dar um exemplo para explicar isto melhor. Lembrem-se que estamos a falar de morte. Portanto, eu estou a explicar porque é que nós temos de deixar de estar tão preocupados com a morte e estarmos mais ocupados da vida, do espaço entre que estamos a viver entre o nosso nascimento e o abandono do corpo físico. Esta explicação de tudo o que está a acontecer ao nosso corpo é então para explicar a importância da vida e que a morte é um processo no decorrer das várias vidas. Então, por exemplo, o que é que eu tenho na dimensão intrafísica? Tenho o meu corpo físico, tenho os objetos físicos, tenho as plantas, tenho os animais, as ondas eletromagnéticas, os campos elétricos e os campos magnéticos, por exemplo. Na dimensão energética, eu tenho as bioenergias, os campos bioenergéticos da própria natureza e a bioenergia, o meu campo energético do meu próprio corpo energético. Na dimensão extrafísica, então eu tenho o meu psicossoma. E na dimensão mental somática, eu tenho o ambiente extrafísico próprio do mental soma. Então, qual é a confusão com a palavra dimensão, quando nós dizemos a 4ª dimensão? Pode ter sido, eventualmente, não tem nada a ver com o que eu estou a falar, quando se fala em 4ª dimensão, pode ter sido uma analogia para a dimensão extrafísica propriamente dita. Vamos passar esta parte um bocadinho à frente. Então, nós temos que aprender a integrar os veículos da consciência e aprender. Quando nós nos treinamos quando nós nos apercebemos desta realidade das dimensões, que eu tenho a dimensão intrafísica, tenho a dimensão extrafísica, tenho o meu corpo físico, tenho os meus outros corpos, tenho a minha consciência, então eu aprendo a sair fora do meu corpo. Quando eu aprendo isto do ponto de vista de exercícios, e isto é possível hoje em dia, então eu tenho uma projeção astral. Porque é que esta projeção astral é muito importante? Quando eu tenho uma projeção astral consciente, eu consigo aceder à dimensão extrafísica. E se uma pessoa do meu gosto já morreu, abandonou, portanto, a dimensão intrafísica, está então neste plano a que eu consigo aceder voluntariamente e com consciência, fazendo aquilo que se chama uma projeção astral consciente. Por isso, quando nós perguntamos, quando morremos, o que é que acontece a quem fica? O meu conselho é, quem fica deve estudar, por exemplo, a ciência da consciência, fazer exercícios bioenergéticos que lhe permitam o domínio do seu campo energético, de forma a ter projeções astrais conscientes, conseguir aceder a outra dimensão e, portanto, ficar muito contente quando consegue ver as pessoas da sua simpatia e que já estão nessa dimensão, aquilo que nós chamamos os mortos. O sítio para onde os mortos vão, nós conseguimos aceder do ponto de vista energético. Esta é a lição mais importante que podem tirar hoje aqui da palestra. Então, perguntas importantes para achocalhar a cabeça.
Se eu estou a falar em energia, se estou a falar em outras dimensões, eu pergunto-vos, existe alguma outra inteligência que não seja a inteligência do planeta Terra? Existe inteligência extraterrestre? E pergunto, o que é que aconteceria se nós nascêssemos com a data de morte conhecida? Ou seja, quando eu nascia, tenho o meu boletim de nascimento, mas tenho já escrito a data da minha morte. Como é que seria a nossa vida? Como é que seria a nossa vida familiar? O que é que eu aproveitaria da minha vida? O que é que cada um de vocês faria se soubesse que ia morrer daqui por meio ano? Como é que lidariam com a vossa família? Como é que lidariam com os vossos amigos? Como é que lidariam com o vosso trabalho? O que é que resolviam da vossa vida? Porque um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida é que temos sempre tantas coisas por resolver e nunca assumimos, e nunca planeamos, e nunca executamos. Nós postergamos as coisas que temos para fazer e também postergamos a sanação das pessoas, ou das coisas, ou dos traumas, ou dos bloqueios que nos foram incomodando ao longo da nossa vida. Mas se nós verdadeiramente soubéssemos que tínhamos meio ano de vida, tenho a certeza que iríamos resolver tudo o que está pendente na nossa vida. Se nós soubéssemos que íamos morrer daqui a 6 meses, teríamos que estar muito otimistas. Porque o pessimismo é uma qualidade que nos liga à negatividade. E a negatividade bloqueia o nosso campo eletromagnético, faz com que a nossa aura, com que o nosso campo eletromagnético, com que o nosso energossoma se encolha, assim como quando eu tenho raiva, quando eu tenho ira, quando eu estou triste, este campo eletromagnético à minha volta encolhe-se. Pelo contrário, se eu estou otimista, se eu estou feliz, se eu estou motivada, se eu estou com bom humor, se eu tenho um objetivo primordial da minha vida, então a minha aura abre-se, aumenta o meu campo eletromagnético, inclusivamente muda de cor, como eu já vos mostrei numa palestra qualquer, mostrei-vos como é que a aura muda de cor quando estamos otimistas. O objetivo hoje de eu estar a falar com vocês é desmistificar o medo da morte. Portanto, se soubéssemos que íamos morrer daqui a 6 meses, não podemos ficar pessimistas. Tínhamos é que aprender a resolver as coisas na nossa vida. Agora faço outra pergunta. Como é que seria a nossa vida se não houvesse morte? Acham que isto era possível? Se nós entendermos que o objetivo da nossa consciência é uma aprendizagem contínua, em termos evolutivos, aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já vou viver, o que é que aconteceria se não houvesse morte? Existiria planeta Terra? Ou só existiria a dimensão extrafísica? É para vocês pensarem. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: e se nós tivéssemos a capacidade da telepatia? Ou seja, se nós, enquanto seres humanos nesta dimensão, tivéssemos a capacidade de ler a mente das outras pessoas. Por exemplo, imaginem que eu agora estava aqui e eu conseguia ler a mente de todas as pessoas que me estão a ouvir. E eu conseguia perceber: olha que disparate que ela se lembrou de falar da morte, que estupidez, que tema tão horrível para falar. Estamos aqui enfiados em casa e esta gaja veio-nos falar de um tema tão nojento. Ou então, olha que disparate, olha como ela tem desarrumado ali o escritório atrás, que é o que a minha mãe deve estar a pensar em casa. Olha como ela tem desarrumado o escritório para estar online. Então a telepatia é a capacidade que eu tenho de entender aquilo que o outro está a pensar. Se verdadeiramente nós tivéssemos esta capacidade, ou se treinarmos para a ter, porque isto é possível, nem que não seja pela leitura do campo eletromagnético, porque cada emoção está conectada com um padrão energético e, portanto, se eu me habituar a ler o padrão energético das pessoas, eu consigo de alguma maneira ler a mente, então vejam bem que nós deixaríamos de ser chatos, resingões, de falar mal, de ter crítica,
Porque se eu estou a olhar para uma pessoa, mas no fundo eu estou a criticar essa pessoa, aqui, só mentalmente, se eu soubesse que aquela pessoa tinha a capacidade de ler a minha mente, eu deixava de falar mal, de pensar mal e de criticar. Então, deixo-vos aqui esta nota para, se calhar, começarem a ponderar, deixar de pensar mal dos outros ou de emitir juízos de valor sobre as outras consciências. Nós nunca sabemos aquilo que as outras consciências estão a passar. A clarividência é um fenómeno psíquico ou parapsíquico no qual eu consigo aceder à dimensão extrafísica. É facílimo de ter clarividência. Só temos é de treinar. Como nós vimos com o nosso corpo energético desde o nosso nascimento, porque ele existe a partir do momento em que eu entro no corpo físico e tenho este corpo energético, então eu consigo, se treinar, aceder a esta dimensão extrafísica e, portanto, consigo ver literalmente, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista energético. A clarividência também é uma das técnicas usadas para que, quando me morra alguém, eu consiga ver essa pessoa. Já não ver do ponto de vista físico, mas ver do ponto de vista energético. Portanto, para quem fica, uma das técnicas que eu aconselho é exatamente estudar a clarividência. Existem já muitos cursos, inclusivamente aqui em Portugal, que nos podem treinar no domínio então das bioenergias. Lembrar-vos que a energia segue o pensamento, daí que o meu pensamento está ligado a um padrão energético que é seguido pela energia. No universo tudo é energia, tudo vibra e eu sou aquilo que eu penso. Portanto, com isto tudo que eu estive aqui a falar, o momento da morte, o momento na qual o coração deixa de bater, o momento que o pulmão deixa de respirar e o meu cérebro deixa de emitir pensamentos e registro eletroencefalográfico, o momento da morte é então o momento no qual o corpo energético abandona o corpo físico. Existe uma ligação que se perde no momento da morte, que é uma espécie de um fio que liga o meu corpo físico ao meu corpo energético. Quando eu tenho uma projeção, como eu já mostrei a figura, uma projeção astral, eu saio do meu corpo físico, mas eu estou conectada com o meu corpo físico. Se eu tenho uma projeção astral, por exemplo, na minha cama, o meu corpo físico maravilhoso continua na minha caminha e o meu corpo energético sai, mas está conectado com este fio muito grosso que se quebra então no momento da morte. Portanto, o momento da morte física é o quebrar deste fio que liga o corpo energético ao corpo físico. Aqui estão as figuras, então, do abandono do corpo energético em relação ao corpo físico. Este momento da morte deve ser tido com muita lucidez, com muita consciência. Quando eu tenho esta lucidez e eu me preparo para este momento da morte, este abandono é feito sem aquilo que se chama dor. E eu também entro dentro da dimensão extrafísica com mais lucidez mental, que é muito importante. Mas quero-vos chamar a atenção que a lucidez no momento da morte é igualmente importante para quem está a abandonar o corpo físico, vulgarmente dito morrer, mas também para os familiares, os entes queridos da pessoa que morre. Os familiares da pessoa que morre têm que ter a completa lucidez de que é só um abandono do corpo físico, de que a consciência nunca morre e, portanto, têm de estar preparados, tranquilos, em paz. Ora,
Como é que nós conseguimos verdadeiramente estar em paz? Nunca deixando nada por dizer, nunca abandonarmos ou transmutarmos as nossas mágoas e os nossos ressentimentos. E isso tem que ser feito ou deve ser feito antes de nós morrermos propriamente dito. Por isso é que eu digo que um exercício muito importante é nós pensarmos o que é que aconteceria se morrêssemos daqui a 6 meses, porque então vamos pensar e idealizar todo este processo. A pessoa pode morrer em sofrimento? Sim. A pessoa morre em sofrimento quando esta lucidez se perde ou quando a vida em si foi muito desconectada. Uma das coisas mais importantes que nós viemos aqui fazer a este planeta Terra, a este corpinho maravilhoso, é a aprendizagem do sentido, do propósito da vida, que na realidade é o propósito do amor incondicional. Nós conseguimos amar todas as consciências e isto é difícil. Deixar de ter crítica, deixar de julgar e ter desapego. Quando eu tenho desapego, eu sou livre. Porque se eu amo alguém com apego, isso não é amor. Amor é amar em liberdade. Amor é ter desapego. Porque o apego traz-nos sofrimento. E o amor traz-nos felicidade. Então, uma das coisas essenciais e importantíssimas que nós temos que ter ao longo da nossa vida é nós conseguirmos estar em paz com todas as consciências. E como é que isto se pode fazer? Escrevam uma lista de todas as pessoas que conheceram, desde o vosso nascimento até ao momento presente. O ano passado eu fiz essa lista, devo dizer que demorei 5 horas a fazer essa lista e atingi as 878 pessoas que me consegui lembrar, se calhar tenho mais, mas isso é muito importante para vocês verem se existe alguém com quem tenham algum ressentimento, a professora da primária que vos deu uma reguada, na altura quando se dava reguadas, agora não se dá reguadas, mas se vocês têm esses ressentimentos isso deve ser transmutado. Uma das coisas mais importantes que nós podemos aprender na nossa vida é o sentimento do perdão com quem nós achamos que de alguma forma nos incomodou ou com quem nós achamos que nos magoou. Outra técnica que eu sou muito favorável é o planeamento do meu funeral. Ou seja, eu estou aqui cheia de vida, como conseguem ver, linda e maravilhosa, mas eu tenho um documento escrito sobre aquilo que eu quero que aconteça no meu funeral. A forma como eu quero que seja processado o momento da minha morte. Porque quando eu falo sobre isto e quando eu escrevo isto, eu desdramatizo isto. Toda a gente diz, ai, mas tu és tola, mas que nem, mas que chatice, que pessimista, que negativista. Pelo contrário, é importante falarmos com as crianças sobre a morte, nesta perspectiva que eu estou a explicar. É importante que as crianças digam como é que elas gostavam de ser enterradas. É importante que as crianças digam como é que gostavam de ver os pais serem enterrados. E pergunto, querem ser enterrados ou querem ser cremados? É importante que possamos saber especificamente o que é que gostaríamos que nos acontecesse naquele processo do mortimento. Porque a morte é um processo, não é um momento, vai sendo um processo. Nós, não sei se repararam, mas estamos todos no processo da morte. Cada vez estamos mais perto da morte do que há uma hora quando eu comecei a falar. Depois outra pergunta maravilhosa que eu adoro, que é como é que queremos viver a nossa próxima vida? Porque repara, se eu estou aqui há uma hora a explicar-vos de que nós verdadeiramente somos uma consciência, esta consciência é eterna, existe numa dimensão energética, portanto nunca morre per se. Significa que eu acedo a esta dimensão, aprendo o que tenho a aprender e depois volto a escolher um papai e uma mamã e aqui vou eu, espermatozoide com óvulo, e lá vamos nós pelo útero, canal do parto e voltamos a nascer. Como é que eu quero viver esta minha próxima vida?
O que é que eu gostava de fazer? Que projetos é que eu poderia ter? Se neste momento na minha vida eu entendo que já não vou conseguir atingir determinados projetos ou determinadas estruturas na minha vida que eu não vou conseguir ter, então vamos já planear como é que queremos viver a nossa próxima vida. E atenção, então se eu penso assim, como é que eu quero viver o restante da minha vida intrafísica? Quer tenham 60 anos, se me estão a ouvir, 70 ou 80, quer só tenham 15 dias de vida. Como é que vocês planeiam viver o resto desta vossa vida intrafísica que ainda vos resta? Porque se estamos a falar que a morte é um processo que faz parte da vida e que, na realidade, nós vimos aqui para aprender e para evoluir, somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Portanto, somos responsáveis por mudar quando não estamos a gostar de alguma coisa na nossa vida. E, portanto, para resumir, ao fim de uma hora vou resumir. Morrendo, o que é que acontece a quem fica? O pensamento de que aconteça o melhor para todos os envolvidos, em todos os planos. O aprendermos a contactar com a outra dimensão faz-nos deixar de ter tristeza por quem morre. O estudo dos fenómenos parapsíquicos, a clarividência, a projeção astral, a telepatia, que nos fazem sentir seguros de que nunca perdemos ninguém, nunca ninguém nos abandona. Continuamos a amar as pessoas que acedem a esta dimensão extrafísica e deixam a dimensão intrafísica. Que devemos então contactar com aquilo que se chama a consciência universal e que devemos aceder ao ser cósmico que todos somos para deixarmos de nos preocupar com a morte. E que neste processo temos que ser cosmoéticos, temos que pensar que tudo aconteça pelo melhor para todos os envolvidos. O que é que isto quer dizer? Às vezes é um egoísmo eu querer que alguém não morra. Às vezes é um egoísmo eu pedir para alguém ficar à minha beira mais algum tempo. Porque a aprendizagem era a partida naquele determinado momento. Então, quando eu aprendo a ser cosmoética em todos os aspectos da minha vida, eu aprendo a ser cosmoética com a morte e eu acedo a esta filosofia de que aconteça o melhor para todos, em todos os planos. Porque então eu deixo de pensar só neste plano físico e eu passo a pensar nas multidimensões. E então nós conseguimos ser universalistas. Significa que nós conseguimos amar incondicionalmente todas as consciências. E quando nós conseguimos amar incondicionalmente todas as consciências, nós conseguimos perceber que, de alguma forma, as pessoas que passam pela nossa vida já tiveram outros papéis na nossa vida, que já existiram noutras alturas, com outros pijamas, como eu digo, que este corpo físico é um pijama no qual está a nossa consciência e que nós já mudamos de pijama, já tivemos outro pijama. E este pijama, que se chama corpo físico e vai mudando de vida para vida, também justifica porque é que às vezes nos damos melhor com umas pessoas do que com outras. Então, quando temos a certeza, consciencializamos-nos de que existe o outro lado e autoconsciencializamos-nos da multidimensionalidade, deixamos de nos incomodar com o processo da morte e só aí, nesse preciso momento, é que começamos a viver melhor a nossa vida. Meus amigos, isto era tudo o que eu tinha para vos contar hoje.
Espero que tenham gostado. A palestra estará disponível, como sempre, através do site anamoreira.pt e pelos canais das redes sociais. Momento da publicidade. Na terça-feira acedi aos pedidos da minha filha e vou fazer um direto no Instagram com o título Acabei o meu relacionamento e agora? E na quarta-feira vamos ter uma mini palestra a falar sobre o sono em tempo de pandemia. Portanto, como é que nós podemos melhorar o nosso sono, os nossos ritmos circadianos e com isso melhorarmos a nossa vida. Se existe alguma pergunta, existem aqui algumas perguntas, vamos ver se eu consigo responder. Como aprender a contactar com a outra dimensão? É acessível a todos? Sim. É fácil contactar com outra dimensão. Todos nós, como eu já expliquei, vou voltar a explicar, nós vimos com essa capacidade desde o nascimento do corpo físico, quando nascemos literalmente falando, quando acontece o parto, nós damos o primeiro choro e passamos a ter um corpo físico. E nós conseguimos, já vimos com a capacidade do parapsiquismo. Nós perdemos a capacidade do parapsiquismo pelos traumas da nossa infância e porque este tema é tabu. Nós não falamos sobre este tema, nós não falamos sobre a morte, nós não falamos às crianças sobre a energia e, portanto, nós não nos conseguimos exercitar convenientemente no domínio das bioenergias. Portanto, toda e qualquer ser humano consegue e deve aceder a outras dimensões e com isso viver melhor a sua vida e planear o momento da morte física e ser mais feliz. Mais alguma pergunta? Acho muito bem que planeiem o vosso funeral e acho muito bem que conversem com as crianças sobre este assunto. Porque se nós desdramatizarmos este tema, logo da infância, primeiro, vocês vão se aperceber que as crianças começam a dizer coisas que até aí não falavam. Por exemplo, que falam com alguém, ou que dizem que o avô está ali sentado na cadeira, ou que dizem ou que falam com a bisavó que não conheceram. E então, eu penso que a melhor forma é eliminar a ignorância da nossa vida. E então estão-me a perguntar desde a minha querida Madeira, agora nem posso ir à Madeira, de que forma as pessoas que nos morrem contactam connosco? Pois é, meus amigos. Ora, que grande pergunta que me estão aqui a fazer. Como é que a pessoa que já abandonou o corpo físico consegue então contactar comigo, que ainda estou aqui com este corpinho lindo e maravilhoso? Como nós não treinamos o domínio do parapsiquismo, imaginem o que é alguém querer falar connosco aqui aos berros e eu não estou com a frequência de rádio que me permite ouvir a música. A única coisa que eu ouço é quando eu deveria de ouvir música. Então, mais uma vez, volto a explicar. A partir do momento que vocês sabem aquilo que existe na realidade, passam a treinar o domínio do vosso corpo energético e com isto é mais fácil afinarem a vossa sensibilidade auditiva, que se chama clareaudiência, ou seja, é ouvir na outra dimensão. E então estas personagens bonitas que já abandonaram o planeta Terra na dimensão intrafísica conseguem conversar connosco. Sim, podemos comunicar através dos sonhos. Quero que estejam muito atentos aos vossos sonhos a partir de agora, porque muitas vezes a maioria dos sonhos não são sonhos, são um fenómeno parapsíquico chamado projeção astral e, portanto, as pessoas que já abandonaram o corpo físico, vulgo mortos, usam
os nossos sonhos para contactarem connosco. Reparem, toda a gente que sonha com a família que já morreu, sonha sempre com ela a falar, nunca sonha com a família morta. Muito interessante, não é? Também acho. A telepatia treina-se da mesma forma que qualquer outro fenómeno parapsíquico. Treinar, 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 assim como se treina o exercício físico, assim como se treina cozinhar para querer cozinhar bem, assim como se treina o sexo para quererem ser atletas maratonistas agora que estão em quarentena todos fechados em casa, é sempre da mesma maneira, é com o treino do campo energético, da nossa bioenergia, que podemos aceder às outras dimensões e, portanto, aumentar os nossos fenómenos parapsíquicos. Lembrando-se sempre que tudo começa pela teoria. A teoria é exatamente isto, é perceberem como é que funcionam os corpos, como é que funcionam as dimensões energéticas e a partir daí poderem treinar já na prática. Bom, se não existe mais nenhuma pergunta, por hoje ficamos aqui. Vamos fechar isto. Meus amigos, muito obrigada. Até à próxima.